Hoje é basicamente uma recomendação de Berserk of Gluttony, também conhecido como Boushoku no Berserker. Originalmente, o material original é uma web novel, mas como provavelmente já saibam, tem adaptação em light novel, mangá, manhwa e agora o lançamento do anime. E sim, é estranho tu encontrar obras japonesas que têm adaptação no estilo de manhwa, mas existem. Berserk of Gluttony é um bom exemplo disso. Eu particularmente prefiro adaptação em mangá, mas gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. Não dá pra dizer que as duas adaptações são excelentes em comparação com a novel, né? Falando do mangá e do manhwa, mas são boas, são ok pelo menos. Neste vídeo de hoje eu vou falar mais sobre o mangá e um pouco do que eu estou achando da adaptação em anime também. Então, sem mais enrolação, Berserk of Gluttony nos apresenta a história do Fate, ou melhor dizendo, o Kirito esfomeado. Acho que assim define bem ele. Logo nesse início já temos aquela típica cena de pessoas de classe mais nobre e teoricamente mais fortes que o protagonista, já desprezando ele e o tratando mal, coisa normal em um mundo de fantasia, né? Tecnicamente, as pessoas podem falar que é clichê esse tipo de situação, mas eu prefiro chamar de normal, porque isso é padrão nos mundos de fantasia, de sempre ter uma família nobre pra você odiar. Mas beleza, também entendemos que o Fate não tem nenhuma especialidade, nenhuma habilidade além da gula, que é uma skill que só causa uma fome extrema ao protagonista. Então o único trabalho que ele consegue fazer é basicamente ser um porteiro. Mas por sorte, e por ele ter esse cheirinho de protagonismo, a heroína principal sempre ajuda ele, a Roxy, uma garota muito gentil e bonita. Eu sei que pode ter muita gente que vai discordar disso, mas eu acho a Roxy perfeita nessa obra. Às vezes ela pode parecer certinha demais, mas beleza. O ponto é que ela não é qualquer pessoa, mas sim de uma família nobre e acima de tudo, uma excelente cavaleira. Claro, a Roxy não é extremamente overpower como vai ser o protagonista, mas ela sabe lidar com muitas situações de conflitos na história sem precisar apelar para a força bruta. E é bom também ela não ser tão forte assim para depender um pouco do protagonista, sabe? Eu gosto disso pelo menos. Mas enfim, o Fate só desperta sua verdadeira habilidade quando mata um bandido em seu posto de trabalho. E é aqui que descobrimos que a gula não é exatamente uma maldição, porque ela tem seus benefícios. Essa habilidade do protagonista consome a alma dos inimigos mortos e literalmente suga suas habilidades também. Por isso, quanto mais o Fate matar, seja monstros ou pessoas, mais forte ele vai ficar. Dito isso, agora com a habilidade da gula ativada, o protagonista decide investir seus únicos centavos em uma espada e roupa nova, que ele estava precisando. E por coincidência do roteiro, a espada que o Fate acaba comprando não era simplesmente lixo inútil. Isso porque é uma espada falante, e aqui conhecemos o Ganância, ou melhor dizendo, o Greed. E esse negócio da espada falante até me lembrou de Zero no Tsukaima, uma das primeiras obras que eu conheci, onde o protagonista também tinha uma espada falante assim como o Fate, mas isso não vem ao caso hoje, vamos só seguir em Berserk of Gluttony. Bem, Berserker também envolve o conceito dos 7 pecados capitais. Como podemos ver, o protagonista é a gula, a espada, o ganância, que é literalmente como se chama, além de que o Fate vai encontrar outros personagens com esse mesmo envolvimento com os 7 pecados. Bem, com as ideias no lugar, o protagonista começa a usar e aprender um pouco mais sobre sua habilidade, a gula, com a ajuda do Ganância. Podemos ver ele lidando com goblins e até mesmo salvando uma criança de um bandido, onde o Fate descobre que esse tráfico de crianças tem a mão da família Vlerick, as mesmas pessoas que maltratavam o Fate lá no início da obra, jurando assim vingança contra esses nobres desprezíveis. Seguindo na história, também podemos ver que a Roxy contratou o Fate para trabalhar com a família dela, servindo diretamente a heroína principal como um mordomo basicamente. E vale ser mencionado que o protagonista decidiu não contar para a Roxy sobre a gula. Aparentemente, o Fate só não queria trazer problemas para a heroína, que é de fato par romântico dele. Vocês sabem, tá na regra, se corou então podemos shippar. E sim, terão outras garotas com o decorrer da história, isso vai virar um belo de um harém, o gênero não tá ali só pra bonito. Dito isso, como eu falei antes, com a ajuda do Ganância, o Fate também descobre que a habilidade gula tem seus benefícios, mas também não é um mar de rosas. Porque agora que essa habilidade foi ativada, meio que não tem como simplesmente desligar ela. O protagonista vai precisar continuar devorando mais e mais almas para saciar sua fome. Por exemplo, quanto mais o Fate come, mais forte ele fica. Mas quanto mais ele come, mais ele precisa comer.
E se ele não comer, ou o Fate vai morrer de fome ou vai enlouquecer. Resumindo, é basicamente isso. Se tu quer uma história onde o protagonista mata sem piedade, então tu pode dar uma chance a esta obra, porque o protagonista tem um bom motivo para fazer o que faz, mesmo sendo um bunda mole em algumas vezes, mas eu posso relevar isso. E antes que eu me esqueça, também vou ressaltar o capítulo 7 do mangá, onde rola um encontro entre aspas entre o Fate e a Roxy, que pelo menos na minha visão são dois personagens que realmente têm a química que eu precisava para shippar eles. Fica essa menção aqui. Uma pena que no anime o encontro deles não ficou tão bom assim, mas beleza, eu vou relevar isso também. Outra menção também vai para a mãe da Roxy, a Aisha, que sempre rouba a cena quando aparece. Ela é muito carismática e dá pra ver para quem a heroína puxou a beleza, né? Convenhamos. Bem, a história vai seguir com o Fate lidando com sua habilidade enquanto busca sua vingança contra os Vlerick, e se não me falha a memória, também tem alguns assuntos envolvendo o Império de Galia e Seyford. Então a ação e momentos B10 do protagonista não irão faltar. Apesar dele ser um pouco denso com alguns assuntos, ainda assim é um bom protagonista na minha visão pelo menos. Já indo para o anime da obra, a adaptação em si do material original tá ok, o maior problema realmente é a animação. O estúdio de Berserk of Gluttony já fez projetos como Freezing e Kamigaruji, que são os mais notáveis por mim pelo menos, mas são animes antigos, então não são parâmetros atualmente. A ação no anime vai deixar a desejar com certeza, isso não é nem mistério, e talvez não só a ação, por isso eu recomendo, se você gostou dessa premissa e tá achando o anime meio meh, vá pro mangá ou a light novel, dê uma chance. Berserk of Gluttony jamais será uma das melhores obras de ação e fantasia, mas ela tem seu charme. Tem clichê? Tem, mas hoje em dia tu vai encontrar pouca coisa inédita e que quer inovar, sabe? Se tu quer uma história para se divertir sem muita pretensão, então pode ser uma boa recomendação. Falando por mim, é uma obra que eu tenho um carinho muito grande, principalmente porque Berserk of Gluttony conseguiu criar uma heroína que eu gosto muito, que é a Roxy, então eu posso relevar alguns defeitos da história e mesmo assim me divertir com esta obra. E depois de tu ouvir tudo isso, vai e tire suas próprias conclusões se quiser. No mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.